Alô pessoal, aqui é o vosso Boy Fest On, produtor da Mufire Record. Hoje vou trazer uma técnica diferente da habitual. Hoje eu vou estar aqui ensinando qual é a frequência que deve-se usar no qual é o limite que deve-se usar na altura da gravação. Então vou aqui apresentar o mínimo, vou apresentar aqui o mínimo que puder e ensinar o máximo que posso. Vou trabalhar com um projeto aqui, uma gravação não terminada, que é do Pelgrito. Bem, estou aqui com este projeto aberto que vou usar como um exemplo daquilo que são as dimensões vocais, qual é o nível da voz na altura da gravação. Salientar também que é uma técnica que simplesmente eu acho adequada e existem várias outras técnicas diferentes. Eu acredito que cada um sabe ver para as técnicas da sua forma de usar. Então vou aqui explicar qual é o limite da voz quando eu tenho gravado, qual é o limite que eu tenho usado, tudo isso, né? E também vou explicar acerca dos recortes que tenho feito. Muita gente ligou procurando saber como é que eu tenho feito, qual é a forma de fazer cortes das vozes para equilibrar, das três vozes, tocar como se fosse única. Então acho que agora será mais fácil sanar essas dúvidas. Uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira. Uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira. Bem, já gravei estas vozes, como conseguem ver. Segundo aquilo que é o padrão normal da própria gravação, eu usei este nível aí como um sinalizador. As vozes não podem ultrapassar esta linha principal, que divide entre a parte superior e a inferior. Então, eh, então, a gravação se está assim, para mim está normal, porque fica mais fácil controlar os volumes através dos compressores, dinamizadores, assim em adiante. E fiz as três vozes simplesmente para ilustrar aquilo que eu estava a dizer como segundo plano de hoje, né? Tentar mostrar como fazer os recortes das vozes, para tentar fazer com que as vozes soem normalmente ou como devem ser depois da mistura e da masterização. Vamos escutar como é que estão as vozes agora, para depois partirmos ao segundo passo. Uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira.
Bem, vou pôr algumas vozes diferentes da principal para tentar enfatizar um pouco aquilo que é a própria música. Uhum. Ok. Uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira. Uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira. Uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira. Bem, como estava a dizer, já estão aqui feitas as vozes. Então, a primeira, a segunda e a terceira voz têm o mesmo timbre, não diferenciei lá tanto, ou seja, não coloquei algumas diferenciações nas vozes. A quarta e a quinta são diferentes de todas. Então, neste sentido, as primeiras três vozes vão exercer a mesma função e as outras vão exercer uma função diferente na música. Eu não vou fazer as terminações, né? Os ideais que eu tinha para estas partes aqui para completar, porque o nosso propósito é simplesmente ver qual é o limite das vozes na gravação e também tentar ver qual é a função das outras vozes depois da gravação, na altura da mistura. Então, desta feita eu vou começar a fazer já os processos que têm se usado. Como primeiro passo, as vozes que complementam a primeira voz, estamos a falar das três vozes iguais. Das duas, a segunda e a terceira, vão tomar sentido diferente. Uma fica para o pano esquerdo e outra para o direito. Uma fica para o lado direito, outra para o lado esquerdo, então é assim. Agora, só vou colocar a capela para tentarmos perceber o que é que acontece quando se faz isso. Uma traineira, uma traineira, É exatamente isso que acontece. Coloco só uma voz, uma traineira, todas as vozes. uma traineira. Bem, no fundo consegue-se ouvir a instrumental, isso porque eu não estou a usar a cabine para gravação, estou simplesmente aqui diante, levei um microfone, está comigo e estou a usar também as colunas principais. Então tem um som que é o de ouvir da própria instrumental lá do fundo, porque eu não estou a usar escutas agora. Então, simplesmente prestem atenção naquilo que é a nossa necessidade, quanto ao som do fundo não é tanto assim primordial. Agora, desta feita, o que se deve fazer segundo passo? Consegue-se perceber que nem todas as vozes estão no nível necessitado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer os recortes das vozes para tentar acertar o máximo possível. Então vou já a isso. Não vou fazer muitos cortes, vou começar a fazer pelo menos um pouco. E depois vão conseguir perceber como é que foi para tentar seguir o mesmo padrão.
Então, pessoal, já fiz aqui os cortes, como conseguem ver. Eh, eu corto mais, tipo, ou seja, corta-se mais as vozes secundárias até lá então, mas a principal mantém. Todas essas vozes devem seguir o mesmo nível e padrão da primeira voz. Agora vou pôr o play da capela simplesmente para perceber se o que aconteceu e como é que estão a soar as vozes todas juntas. Uma traineira, uma traineira. Então consegue-se perceber bem como é que as vozes estão a soar. Uma traineira, Agora vou pôr junto com a instrumental. uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira. Bem, este é o resultado dos cortes que fizemos. Agora, vou fazer uma pré-masterização para tentarmos ter um resultado mais esperado, digo isso, né? Porque vamos fazer uma mistura das vozes com os efeitos para vermos como é que vai ser. E de seguida vamos tentar mostrar o resultado final das vozes, como é que ficaram depois de todas essas mexidas que vamos dar. Bem, para começar eu vou dinamizar a voz. O dinamizador eu já tenho aqui um gravado, mas para chegar até este nível vou repetir o processo simplesmente para tentarmos ter noção daquilo que deve se fazer. É, é muito simples. Vem até aqui o 5, né? A numeração 5, o soft spinning, e coloca aí, só baixa ele até que aparece o limite da zona. Assim que está limitado, é só agora colocar o OK. Ele já dá um limite da própria voz e que é muito bom porque as outras áreas aqui ele abre a voz, facilmente encontramos aquilo que é sujidade da própria voz que facilmente poderemos cortar e remover essas áreas. Então só vou pôr play para vermos qual é o resultado. Uma traineira, uma traineira. Então, assim como consigo ouvir os kicks, eu já posso começar a remover. Uma traineira, uma traineira. Só dizer que estes espaços, só dizer que esses espaços que eu estou a remover simplesmente porque estou a gravar sem cabine. Ou seja, esse barulho conseguem ouvir dos kicks, não estariam a ouvir se eu estivesse a gravar diretamente na cabine usando escutas. Como estou a gravar sem escutas, por isso mesmo conseguem ouvir esse ruído. Então, vou começar a fazer a masterização e a mistura. Bem, este processo não vou falar bastante porque temos outros vídeos aí que ilustram aquilo que é a mixagem. Então só vou estar a fazer para quem tiver dificuldades pode apreciar pode ver enquanto estamos já a trabalhar. Caso não, pode verificar os outros vídeos anteriores que dou explicação mais detalhada acerca daquilo que é mistura de vozes.
Um, uma traineira. 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 Uma traineira.
uma traineira, uma traineira, uma uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira. Sim, pessoal, também tem um detalhe aqui. Assim, dentre estas vozes, as três principais, estas duas nunca devem estar em volumes diferentes e o pano sempre deve estar completo. Se aqui é 90%, o outro também deve estar no 90%. Então, quanto à voz principal, ela pode variar. A única coisa que não pode mudar aqui é o pano e o volume. O volume deve ser sempre idêntico. E o pano também. Aqui ele pode alterar o volume, pode alterar o volume e as frequências, não tem nenhum problema. Mas estas aqui, quanto às frequências e tudo, deve ser idêntico. Neste caso, eu poderia alterar algumas frequências. Se eu altero as frequências desta voz, as mesmas frequências tenho que copiar desta voz para esta voz. Eh, Enquanto esta voz posso não manter na mesma frequência desde que soe o desejado das vozes. Eu vou colocar aqui para ouvirem como é que está a soar assim. Simplesmente a capela, né? Uma traineira, uma traineira, Agora só as vozes de baixo. uma traineira, uma traineira, Agora vou trabalhar com as vozes de baixo. uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma
uma traineira, um Bem, há um plugin do próprio Samplitude, que é este, né? Clico no teclado, na tecla opção do mouse. Está bem aqui em cima. Clico ele e ele me dá estas opções. Geralmente aqui dá tem muitas opções. Tem compressores, dinamizadores, tem tudo. Mas eu uso mais este que é mais para criar um efeito de mono estéreo. Ele dá um efeito giratório da própria voz. Clico nele e dou OK. E ela ganha um efeito diferente. Vou colocar simplesmente para ter a noção do que acontece. Vou colocar o antes. uma traineira, Depois. uma traineira, uma traineira, uma traineira, Antes. Aliás. uma traineira, Depois. uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira. Repito, quanto ao ruído, que consegue se ouvir como se fosse um ar que está a entrar. É um ar que está a entrar devido ao ambiente de gravação que eu estou a ter agora, visto que não estou a usar a cabine. Então é um ambiente com muito ar e alguns ruídos, até as próprias colunas emitem um som. E simplesmente vou esticar para perceberem exatamente o que é que está a acontecer. E vou colocar nas vozes superiores para também perceberem qual é a diferença das vozes gravadas na cabine e essas gravadas aqui. Então, eu penso que isto é tudo quanto àquele que era nosso plano para hoje, em termos de gravação, frequências de uso na gravação e estamos a falar o limite o uso dos lados esquerdo e o direito. Pode ser o lado pano das músicas, das vozes, e assim acertando os volumes e tudo mais acerca daquilo que é gravação. Geralmente eu faço isso mais quando são as partes do coro, é que uso mais essas técnicas todas apresentadas, aqui estamos a falar de uso dessas vozes de baixo, e quando são os refrões, muitas das vezes. Agora só vou pôr a tocar junto com a instrumental para perceberem o que aconteceu diante de todo esse trabalho, e depois vou pôr simplesmente sem aquilo que é sem a própria masterização, para também perceberem como é que estava o antes. Uma traineira, uma traineira, uma traineira, uma traineira.
Bem, chegados a esse ponto, eu penso que é tudo e simplesmente pedir para que se subscrevam no canal e peçam mais amigos para que se subscrevam, para que possamos crescer. E não esqueçam de partilhar os vídeos e clicar no sininho para sempre que atualizarmos um vídeo poderem receber a notificação. É isso, aqui é Fest On da Mofire Record e até a próxima. Uma